Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor nos olhos do Senhor. E aí vamos lá agora para o versículo 22, se puder colocar o 22, é o último versículo do capítulo 6, diz assim: Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Bom, deixa eu trazer para você um pouco do contexto do que nós vamos falar. Noé, o Noé lá da arca, né? O Noé que construiu a arca, que fez o barquinho, esse Noé estava habitando no meio de um povo que havia muita maldade. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus voltar nos nossos tempos, nos nossos dias, e eu espero que seja nos nossos dias, mas quando Jesus voltar, os dias serão semelhantes aos dias de Noé. E eu vou dar para você aqui algumas coisas que aconteciam nos dias de Noé. A Bíblia diz que o povo, e o que a Bíblia diz, que o povo casava e se dava em casamento, que havia muita maldade, que havia muita perversidade. Agora eu vou trazer para você um pouco de contexto histórico dos dias de Noé. O contexto histórico de Noé, havia muita maldade, muita perversidade, como eu aqui acabei de falar para você. Porém, existiam coisas um tanto quanto absurdas. A história relata, por exemplo, de homens que chegavam no casamento, estupravam o noivo e a noiva e matavam os dois. Quando nós vamos ver um pouco mais na frente, ainda no início da história que nós temos na Bíblia, nós vamos ver quando os anjos vão tirar Ló de Sodoma. Quem lembra dessa história? Você lembra o que tentam fazer com os anjos? Os homens começam a bater na porta e dizer: coloquem esses homens para fora que nós queremos ter relações com eles. Então olha a tamanha perversidade do ser humano naqueles dias. E então o Senhor Deus, vendo o que havia criado, ele pensa assim: cara, eu preciso começar de novo esse negócio. Não é porque deu errado, não é porque saiu do controle, nada nunca sai do controle de Deus. Porém, a minha e a sua maldade começam a acumular fatos e coisas que são consequências das nossas escolhas e dos nossos erros. Então, por que tem fome na África? Porque Deus quer que o povo da África morra de fome? Porque a maldade faz isso. Não vamos lá na África, vamos aqui em Itajaí. Por que tem bairros da nossa cidade que a gente precisa fazer ações evangelísticas para levar alimento, para levar doce, para levar segurança, para levar corte de cabelo, para levar pintura de unha, para levar advogado, para levar psicólogo? Por que tem que haver isso? Porque Deus odeia aquelas pessoas? Não. Porque os políticos não fazem o que deveriam fazer? Porque a igreja às vezes não faz o que deveria fazer? Porque eu às vezes não faço o que eu deveria fazer? Então a minha maldade começa a acumular com a sua maldade, com a maldade do outro e do outro, e o mundo começa a ser o que o mundo está se tornando e vai piorar, que é o que diz a Bíblia. Então, o que nós estamos vendo na Bíblia e o que nós vemos nos nossos dias não é Deus perdendo o controle da sua criação, é a humanidade indo contra a vontade de Deus. Qual é um dos maiores mandamentos que nós temos? Ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus ainda vem e deixa um pouco mais difícil, ele diz: um novo mandamento eu dou para vocês, amem o seu próximo como eu vos amei. Todas as vezes que nós não amamos o nosso próximo como o Senhor nos amou, nós estamos acumulando maldades na terra. E são essas maldades que vão sendo acumuladas de muitas pessoas que começa a existir a perversidade. Então, o cara estudou em uma escola, nessa escola ele não teve oportunidade de trabalho, agora por não ter oportunidade de trabalho, por não ter um amigo, por não ter um pai, por não ter uma mãe, ele vai roubar. Aí ele rouba, ele mata, ele vai preso. Daí lá dentro da cadeia ele entra numa facção, ele sai dessa facção, começa a traficar droga, aí ele vende a droga, o cara que comprou a droga vira um viciado, o viciado prejudica a família inteira. E qual que é a culpa de Deus no meio de tudo isso? São as nossas maldades, são as nossas perversidades. E no meio de tudo isso existe a graça de Deus, que nos alcança, a misericórdia de Deus, que nos abraça. A graça de Deus é Deus nos dar o que nós não merecemos. E a misericórdia de Deus é Deus não nos dar o que nós merecíamos. Então, a graça de Deus nos alcança. A graça de Deus me alcançou hoje. E eu estou aqui pregando essa palavra para você.
A graça de Deus alcançou você hoje, você está aqui ouvindo essa mensagem. Agora, no meio de toda essa perversidade, no meio de toda essa maldade, Deus decide dar um reset. Eu vou resetar a criação, vamos voltar do início. Então, Noé, é o seguinte, vai vir água sobre a terra, vai morrer todo mundo, mas você e a tua família vão ser salvos. Então começa a construir aí um barco, e aí ali em Gênesis capítulo 6, Deus vai dar para Noé todo o direcionamento do material, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, do tempo e um monte de outras coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre nós não darmos o nosso jeito. Porque aqui está um grande problema de muitos de nós, que nós tentamos dar o nosso jeito. Nós ficamos tentando fazer do nosso jeito, dar o nosso jeito, quando Deus já nos deu o jeito dele, a forma dele. Deus já nos deixou a forma com que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, quando a gente tem que fazer, e nós estamos tentando dar o nosso jeito o tempo inteiro. Eu quero caminhar com você em alguns pontos, e o primeiro ponto, se você estiver anotando, anota aí. Antes de construir algo para Deus, permita com que Deus construa algo em você. Esse é um dos grandes erros de muita gente, e principalmente nós, que somos mais jovens e queremos viver algo com o Senhor. Nos últimos dias eu tenho me esforçado e tentado estar com pessoas que já construíram algo no Senhor que eu gostaria de construir, que já construíram família, que já construíram ministério, que já construíram empresa, que já construíram relacionamento. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Todas elas têm um relacionamento longo e duradouro com Deus. Deus não entrega nada na mão de gente desconhecida por Ele. E não é desconhecida de que Deus não te conhece. Ele te criou, Ele sabe quem você é. Agora, enquanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos a Ele. E mais Ele conhece a nós. Deus sonda o nosso coração, sabe dos nossos pensamentos, das nossas maldades, dos nossos medos. Deus sabe de todas as coisas. Mas será que você conhece Deus o suficiente? Será que eu conheço Deus o suficiente para Ele me entregar algo grandioso e poderoso nas minhas mãos? Você quer ver só? Algo que é simples e acontece com todo mundo. Quando Deus nos entrega algo muito grande, e na maioria das vezes o que Deus nos entrega geralmente é muito maior do que nós temos capacidade de suportar, quando dá qualquer coisinha errada, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Deus abandonou. Quem aqui já teve esse pensamento? Levanta a mão, só para eu não me sentir muito sozinho. Todas as vezes que eu pensei em abandonar alguma coisa. Deus falou para eu casar. Meu Deus, não tem dinheiro para pagar esse boleto. Deus abandonou a gente. Amor, meu Deus, Deus abandonou a gente. Deus mandou eu abrir uma empresa. No primeiro dia de empresa, no primeiro mês, não vendeu o que eu achei que deveria vender. Deus abandonou. Deus largou a nossa empresa, agora a gente está sozinho. Qual é então o sentido ou a importância de nós conhecermos a Deus? É saber que Deus não nos abandona. Se Ele nos deu a palavra, se Ele nos deu a direção, se Ele nos mostrou o caminho, Ele não vai nos abandonar. Então, eu e a Bia temos a responsabilidade de liderar o Tamo Junto. Eu sei que isso aqui não é algo que Deus confiou a mim porque eu tenho capacidade, porque é muito difícil. Agora, o mesmo Deus que me confiou é o Deus que vai me capacitar. Deus nos deu um presente que todo homem e toda mulher é o mais importante da vida, um filho. Eu não tenho a capacidade de ser um pai, mas se Deus me deu, Deus vai me capacitar. Agora, eu preciso conhecer Deus o suficiente para saber que quando o meu filho chorar, ficar doente, porque essas coisas vão acontecer, Deus não me abandonou. São desafios da promessa que Deus me entregou. Quando eu tenho dias difíceis com a liderança do Tamo Junto, com gente que está aqui sentada, com gente que não vem, com gente que me odeia, com gente que não gosta de mim, com gente que não gosta da igreja, com gente que é revoltada, eu preciso entender que essas pessoas não estão revoltadas comigo, estão revoltadas com aquilo que Deus me deu. E se Deus me deu, elas que se virem com Deus, porque eu não pedi para ser líder desse negócio. Se Deus te deu, as pessoas não estão revoltadas com quem você é, mas com o que Deus te entregou. A mesma forma é o que acontece aqui com Noé. Ele recebe algo de Deus, isso que ele recebe é muito maior do que ele, é muito mais poderoso do que ele pode fazer, do que ele pode suportar, e geralmente é assim mesmo que Deus faz. Porém, Deus só entrega coisas grandes para quem o conhece totalmente, ou para quem busca o conhecer totalmente.
Porque a vida na fé é crescer e buscar crescimento todos os dias. O dia que nós conhecermos a Deus plenamente, Ele vem nos buscar e não faz mais sentido a gente estar nessa terra. Agora, se você ora dizendo, Deus me entrega uma empresa, uma namorada, um marido, uma faculdade, uma casa, me entrega um propósito, me entrega um ministério, me entrega um dom, me entrega um talento, será que você tem relacionamento o suficiente com Deus para Ele te confiar isso? É simples, vamos trazer pro humano, que todo mundo aqui vive no natural. Eu não empresto o meu carro para quem eu não conheço. Não estou maluco? Eu não deixo alguém dormir na minha casa se eu não conhecer. Não estou ficando louco? Agora, por que muitas vezes a gente ora dizendo, Deus, Senhor, me entrega algo poderoso, algo grandioso, algo inigualável. Aí Deus fica te olhando dizendo assim, mas qual foi a última vez que você orou? Mas qual foi a última vez que você buscou? Mas qual foi a última vez que você se relacionou comigo? E aí nós estamos pedindo para Deus nos entregar uma joia, um diamante, algo precioso, para a gente jogar fora. E Jesus disse, não joguem pérola aos porcos. Não deem pérola para os porcos, porque eles vão pisar, eles vão jogar fora, porque não sabe cuidar. E muitas vezes esses somos nós, orando e pedindo coisas grandiosas e poderosas, mas nós não temos, não é nem a capacidade, porque a capacidade a gente nunca vai ter, o Senhor vai nos capacitando, mas nós não temos a maturidade de aguentar. Gálatas vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo. Não é que ele é escravo, ele é herdeiro, só que enquanto ele ainda é imaturo, ele é como se fosse qualquer outro. Porque precisa chegar na maturidade, precisa buscar maturidade, porque senão a gente vive um monte de crente imaturinho, que lidera num dia, no outro dia não quer mais liderar, que ama num dia, no outro dia não gosta mais e não quer mais amar, porque isso é imaturidade. Então eu lido com o problema todos os dias, o que me faz me manter firme? A minha maturidade, eu sou um homem casado, com barba na cara. Você lida com o desafio todos os dias, o que te faz se manter firme? A sua maturidade. Você é uma mulher, você é firme na rocha, foi Cristo quem te colocou aí. Agora, nós precisamos dessa maturidade. Senão o primeiro que olhar para a gente e falar assim, ô Noé, seu maluco, aqui nem chove, não tem nem mar, que é isso que você está construindo? Ele vai dizer, meu Deus, não tinha pensado nisso. Qual é a chance disso acontecer? Agora, na maturidade, são dezenas e dezenas de anos construindo algo que não faz sentido nenhum. Só que tem uma palavra. E isso muda tudo. E aqui muda completamente o sentido das coisas. Porque eu não faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu tenho uma palavra. Eu não faço porque eu estou sentindo no coração e é um sentimento tão gostoso. Não. É uma palavra. É o que Deus me mandou fazer. E aí eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Algo que Noé precisa ter completamente no coração dele, ser diferente no meio dos iguais. E qual que é o lance de ser diferente no meio dos iguais? Não é o que a religião pregou por muito tempo. Se vista diferente, fale diferente, tenha o cabelo diferente, tenha a roupa diferente, ande diferente, e o teu estereótipo diferente vai te mostrar que você é crente. Aí as pessoas não cortam o cabelo, usam saia, usam calça, ficam andando assim com a Bíblia embaixo do braço. Quando abre a boca, quando faz uma atitude, não tem nada a ver com o estereótipo do que está fazendo. Agora, se veste como todo mundo, anda com todo mundo, está no meio de todo mundo, mas quando abre a boca, é uma palavra de paz, é uma palavra de consolo, é uma palavra de alegria, é uma palavra é um abraço. Você já conviveu com alguém assim? Então, o que o diabo quer fazer conosco? Se isole, vive sozinho, vai para o monte, fica lá trancado, com as mãos levantadas, abençoando a cidade, vai para a tua casa, fecha a tua porta, não dá bom dia para ninguém, não fala com ninguém, porque o mundo vai te contaminar. E quando que a gente vai fazer diferença no meio do mundo? Aí a gente vem para Noé.
Lá no início, lá em Gênesis, no início da criação, ainda não tinha Jesus andando no meio do povo, ainda não tinha Pedro pregando, ainda não tinha Mateus cobrando impostos, ainda não tinha Paulo, não tinha Timóteo, não tinha Tito, não tinha ninguém. Era Noé, com uma palavra, no meio de milhares e milhares de pessoas que não temiam a Deus, que não conheciam a Deus, que tinha muita maldade, muita perversidade, coisas absurdas eles faziam. E aí tem Noé, na garagem de casa, construindo um barco, dizendo que vai chover e vai morrer todo mundo. Aí, Noé tem uma missão muito difícil, além da construção dessa arca: convencer o povo. Deus diz para ele, vai vir água sobre a terra, vai morrer todo mundo. Convence o povo de entrar nessa arca, porque só vai sobreviver quem estiver dentro da arca. E aqui eu falo para vocês sobre duas coisas. Primeiro, ele tem que convencer os de fora. Os amigos, os colegas, os conhecidos. E convencer essas pessoas é o que você fala, é o jeito com que você fala, é a forma com que você fala, é o seu discurso. Então aqui eu estou convencendo vocês. Eu, Pedro, estou aqui pregando essa mensagem no poder do Espírito Santo que age na minha vida. Eu espero que essa mensagem chegue nos seus corações e vocês vão se convencer do que eu estou falando. Aí o Espírito Santo de Deus, que é quem opera, vai no coração de vocês e transforma alguma coisa aí dentro. Agora, existe um outro tipo de convencimento que Noé também precisou passar, que é convencer os de casa. Porque ele diz assim, também coloca dentro da arca a tua mulher, os teus filhos e as tuas noras. E convencer quem está perto não basta um discurso bonito, precisa ter ações. Porque quem está muito perto de você mal ouve o que você fala, mas vê o que você faz. É o pai que tenta ensinar o filho falando, mas quando se levanta não faz nada daquilo que falou. Entendeu? Consegue entender o que eu estou falando? Vou contar para você um exemplo engraçado. Aproveitar que o Enzo está lá na sala da mídia, eu vou explanar o Enzo aqui. Essa semana eu postei um vídeo treinando com o Jean. E o Jean, cara, treina dezenas de anos, enfim, é formado em educação física. E aí postei um vídeo treinando com o Jean. Aí o Enzo mandou, o Enzo é filho do pastor Jean, para quem não sabe. O Enzo mandou um áudio, cara, mano, assim, não é que é meu pai, mas quem treina com meu pai se desenvolve muito, porque ele entende muito, ele treina há muito tempo, cara, ele é top. Aí eu mandei um áudio para ele. Então por que tu não treina com ele? Aí ele, aí tu me pegasse, né? Consegue entender o que eu estou falando? O cara é top, é fera, é maravilhoso, é legal, é o meu discurso, mas a minha ação é outra. E quantas áreas da nossa vida a gente é assim? A gente é bom em discurso, a gente é bom em palavra, a gente é bom em falar, mas e quando a gente tem que fazer? Aí é difícil para a gente. Aí fica um pouco mais complicado para nós. E aí Noé está nessa dificuldade, que no meio dos iguais, ele tem que se mostrar ser diferente. Porque quando a gente olha para esse contexto de Noé, o valor dele está em construir essa arca e fazer o que Deus mandou ele fazer agora. O que nós precisamos ter no nosso coração enquanto cristãos, é que os nossos principais valores não estão nas nossas semelhanças, estão nas nossas diferenças. Então não adianta você ir para o mundo e querer se assemelhar com o mundo. O que vai te fazer ser alguém no mundo é a sua diferença. É não falar como todos falam, é não ir nos lugares que todos vão, mas é estar junto. Eu sempre falo isso e é uma palavra que eu carrego comigo no meu coração. O sal só tem poder quando ele está fora do saleiro. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, somos luz do mundo, e o sal ele precisa ser derramado. Então eu preciso estar na minha faculdade, eu preciso estar no meu trabalho, eu preciso estar na minha escola, eu preciso estar na academia, eu preciso estar na igreja, eu preciso ser derramado pelo mundo. Então eu tenho que ir lá jogar bola com os meus amigos, eu tenho que ir lá treinar com os meus amigos, eu tenho que ir lá sair com os meus amigos, eu tenho que sair para almoçar com os meus amigos, eu tenho que conversar com os meus amigos, porque dessa forma eu vou me derramando sobre eles. E aí todos falam palavrão e eu não falo, todos bebem e eu não bebo, todos traem as namoradas e eu não traio, está todo mundo indo mal em casa. Aí quando eu falo, não, lá em casa está tudo bem, pai, a mãe, poxa, está tudo legal, mas como que você consegue? Aí você entra,
Lá na Bíblia fala que tem que honrar o pai e a mãe, sabe? Quando você começa a obedecer o teu pai e a tua mãe, honrando, mesmo que você não mora mais com eles, respeitando, amando, cuidando. Aí começa, meu Deus, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Meu amigo, nós estamos vivendo em dias que é muito fácil ser diferente. Você não precisa saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, saber hermenêutica, homilética, você saber quem foi e quem não foi, o que fez e o que não. Não, é muito simples ser diferente hoje em dia. E é isso que o Senhor está nos chamando para ser e nos encorajando a ser. E foi isso que Noé precisou fazer. E aí, tem um ponto muito importante da construção da arca. E isso me chama muita atenção sobre a nossa vida também. Quando Deus vai falar para Noé construir a arca, Deus dá para ele toda a medida da arca, as madeiras que tinha que usar, o material, o formato, o tamanho, Deus dá tudo. Deus só não dá uma coisa. Deus só não dá para ele a direção de colocar um volante e um leme. Como se Deus estivesse dizendo, constrói esse negócio aí, mas quem vai guiar sou eu. E desde o início dessa criação, Deus está no controle. Porque Deus aparece para Noé. Deus dá essa palavra para Noé, Deus fala para Noé como que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Quando a arca está pronta, Deus diz assim para Noé, ó, agora a arca está pronta, entra você e a tua família, fiquem aí dentro, entrem os animais, entra todo mundo, que eu vou fechar a porta. Aí todo mundo entra, a porta se fecha, eles ficam lá dentro durante 7 dias, e depois começa a chover. E aqui eu faço uma pergunta para você. E a nossa ansiedade de ver as coisas acontecendo? E a nossa ansiedade de ver sinais, de ver as coisas, um pingo de água, uma nuvem escura vindo. Falando aqui para você sobre a geografia de onde Noé se encontrava, não tinha mar perto. Não tinha assim, não vai ter um dilúvio, vai ter um tsunami. Não, era centenas e milhares de quilômetros de distância. Sabe assim, igual a gente está aqui, ó, vai encher ali o rio Itajaí-Açu, vai encher o Itajaí-Mirim, Cabeçudas vai dar um tsunami, e aí a minha arca vai... Não tinha essa possibilidade. Tinha que ser chuva e muita chuva. Aí entra a nossa ansiedade e aquela oração que todo crente faz. Senhor, me dá um sinal. Quem já fez essa oração? Se até eu der 10 passos, não passar um carro vermelho por mim, é porque não é para ser. Se eu for para a igreja e não tiver uma pessoa de moletom rosa sentada do meu lado direito, de óculos, e uma pessoa careca do meu lado esquerdo, Senhor, eu sei que não é para eu fazer. Quem já fez isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu também já fiz. A gente começa a jogar tarô com Deus, né? A gente fica assim. Aí entra algo muito importante sobre nós. Nós precisamos ver para crer. É ou não é? Não é, ou melhor, não deveria ser, mas é. Então, vou te dar aqui de novo o exemplo da Bia que está grávida. A Bia está grávida. A gente viu lá na telinha, o exame deu positivo. Só que agora o Theo começou a mexer. E toda vez que ele mexe é tipo assim, cara, é verdade. Só que tem um dia que ele vai nascer. E quando ele nascer, vai ser muito verdade. Porque a ciência diz, né, que a mãe já é mãe quando descobre que está grávida. E o pai só vira pai quando nasce. Porque não tem nenhuma interação com a criança. E quantos desses sinais a gente fica pedindo para Deus? Então Deus fala assim, ó, vai lá e faz isso. Aí você fala, não, eu só vou fazer se ele fizer, se o pastor falar, se não sei quem e não sei o quê. Porque nós vivemos na era que a palavra de Deus parece não bastar mais. E não é assim, Deus vindo na terra e falando com você, meu filho, eis que eu te digo, vai lá e faça isso. Cara, às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente. Como eu espero que esteja me usando aqui para falar com você. Como amanhã vai ter outro culto e depois outro culto, e você vai sair daqui, você vai conversar com seus pais, Deus usa os seus pais também, os seus amigos, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, Deus usa essas pessoas. Só que a gente fica esperando as confirmações de Deus. E aí Deus está mostrando para Noé, dizendo para Noé, ó, constrói esse negócio, eu vou estar com você, não coloca leme, não coloca volante, não precisa se preocupar com a direção que eu vou guiar. Caraca, que negócio difícil. Porque nós temos o senso
de direção. O ser humano tem esse senso de direção. Você precisa sair de um lugar e saber para onde você está indo. Senão a gente sempre quebra a cara. Quer ver só uma coisa? Quem já saiu de casa para procurar alguma coisa para comer e acaba sempre no mesmo lugar? Porque é muito difícil. Ou a gente decide onde a gente vai, ou se a gente for ficar pesquisando coisa, a gente vai acabar sempre no mesmo lugar. Então você vai sair para fazer uma viagem, você coloca lá no seu aplicativo de GPS o destino que você está indo, para você calcular o tempo, a distância, o horário que você vai sair, o horário que você vai chegar, porque nós temos esse senso de direção. E cara, Noé ficou dezenas de dias, ou melhor, centenas de dias, sem direção nenhuma. Sem um sinal, sem nada acontecer. Deus mandou eu construir, eu estou construindo. Deus falou que ia chover, começou a chover. Agora, e dentre esses períodos de tempo? E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem. No ponto mais importante dessa mensagem. Que a gente fica pedindo assim, ó, Senhor, me dê palavras. Senhor, fala comigo. Senhor, não sei o quê. Meu amigo, se uma palavra de Deus não for suficiente para nós, nenhuma mais vai ser. Se uma vez que o Senhor falar comigo e com você não for o suficiente, não adianta Deus falar 10. Quem não acredita em uma não vai acreditar em 2, não vai acreditar em 5 e não vai acreditar em 10. E aí nós estamos vivendo na era de crentes mimados que Deus precisa ficar confirmando. Eu também sou assim. Eu também oro dizendo, Senhor, confirma para mim. Senhor, eu tenho medo, Senhor, será que é para fazer mesmo? Senhor, será que é verdade mesmo? Olha só o que acontece com Noé. Deus dá uma palavra para ele e fala assim, Noé, o que a gente leu ali? Vai chover, vai vir um dilúvio sobre a terra, constrói uma arca aí, coloca o povo todo dentro. E depois Deus aparece e dá mais uma palavra, um direcionamento. E Noé passa quase 100 anos construindo uma arca, sem uma palavra. Quem aqui já está passando mais de 100 anos sem uma palavra de Deus? Levanta a mão. Cara, a gente não consegue passar 100 segundos. 100 minutos. E aí a gente fica orando, dizendo, Senhor, fala comigo. Aí o Senhor fala. Aí você, eu não gostei dessa palavra. Aí você vai para outro lugar. Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Aí o Senhor fala, daí o Senhor fala, eu já falei com você. Vai lá e faz. Aí você vai. Aí tem gente trocando de igreja. Para ver se Deus muda o que ele vai falar. Meu amigo, Deus não muda. Eu mudo, você muda, a minha vontade muda, a sua vontade muda, a minha oração muda, a sua oração muda. Agora, Deus não vai mudar. Aí a gente fica pedindo uma palavra, daí Deus vem e dá uma palavra. Só que essa palavra não é suficiente. Aí Deus precisa confirmar por meio de uma pessoa, por meio de 2 pessoas, por meio do profeta, do sol, da lua, da água, das estrelas. Tudo que Noé faz, tudo que Noé vive, tudo que Noé cumpre, é a partir de uma palavra. Ou de 2 palavras, se você quer ir ao pé da letra do que a Bíblia diz. Você consegue entender? São quase 100 anos construindo uma arca. São dezenas de dias dentro de uma arca. Com 2 palavras. Vai chover e faz do jeito que eu estou falando. O que eu e você precisamos entender, e aqui eu encerro com você essa mensagem, é que Deus, tudo o que Ele tem para nós, para mim e para você, e guarda isso aqui no teu coração, são palavras. Deus não vai te dar dinheiro, Deus não vai te dar carros, motos, não. Deus vai te dar palavras. E a partir dessas palavras, as coisas começam a acontecer. Então, você ora dizendo, Deus, me dá uma mulher para casar. Deus não vai te dar uma mulher para casar. Deus vai te dar uma palavra. A tua mulher tem que ser assim. E aí, a tua mãe vai te ajudar nisso. Os teus pais vão te ajudar nisso. Você não vai estar andando e, ai meu Deus, tropecei em alguém. Ai meu Deus, é minha mulher, vem cá, vamos casar. Não vai ser assim. Deus, eu preciso de um carro, Senhor, me dê um carro. Cara, pode acontecer miraculosamente, você acordar, abrir o seu aplicativo e ter um contrato para você assinar e é um carro no seu nome. Não. Provavelmente Deus vai dar uma palavra para alguém que vai seguir essa palavra, e essa palavra está dizendo, vai lá e compra um carro para o fulano. Aí com essa palavra, essa pessoa, se ela ouvir a palavra, vai lá e vai te dar esse carro. Consegue entender o que eu estou falando? São palavras que movem o mundo. São palavras que movem as regiões celestiais. São palavras que movem o nosso natural. Palavras.
palavras para as pessoas que ouvem, palavra para as pessoas que recebem, mas principalmente palavras para pessoas que se lançam. Não adianta Deus te dar mais uma palavra se você não cumpriu a última que Ele já te deu. Não adianta você orar dizendo, Senhor, faz de novo. Aí Deus está dizendo, fazer de novo para quê? Da última vez que eu fiz você não fez nada. Fazer de novo para quê? Senhor, fala de novo. Não, porque agora eu vou fazer. Aí Deus faz, porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele faz mesmo. Aí a gente vai lá e não faz de novo. Porque o problema não está na palavra, o problema está em nós. Nós precisamos acatar a palavra que vem de Deus. Entender que se Deus deu a palavra, com a palavra também vem a bênção, vem a ajuda, vem o socorro, vem o consolo, vem o firmamento. A palavra é acompanhada de 1 milhão de coisas. Mas se você não acatar a palavra, você não vai viver mais nada do que viria junto com a palavra. Deus deu uma palavra para Noé, meu amigo, vai vir chuva sobre essa terra, constrói uma arca que através de você eu vou salvar você, a sua casa, os animais, e a partir de você vai ter uma nova geração. Noé não acordou, meu Deus, tem madeiras no meu quintal, meu Deus, pregos estão vindo na minha janela, meu Deus, uma planta está em cima da minha mesa. Não. A partir de uma palavra, Noé teve que sair para comprar madeira, teve que sair para comprar o prego, teve que ir lá pegar o betume, teve que arrumar o quintal, ó, vou construir um negócio aqui, teve que pegar um lápis, fazer a planta, a partir de uma palavra. E aí eu te faço uma pergunta. Qual foi a última palavra que Deus te deu? Não espera a próxima, cumpre essa. E a partir das palavras que Deus vai te dando, nós vamos guiando o nosso caminho. E meu amigo, se você já está há mais de uma semana na terra, com certeza você tem alguma palavra para seguir. Não, mas Deus nunca falou comigo. Tem um livro que eu vou te apresentar que se chama Bíblia. Dentro desse livro tem 66 livros. Dentro desses livros tem centenas de milhares de promessas e todas elas são para você. Olha que lindo. Deus Todo-Poderoso, através dos homens que deram o seu coração a Ele, se entregam a Ele todos os dias, esses homens são usados para falar com você. Seus amigos, seus pais, seus pastores, sua mãe, sua avó. Quem nunca aqui teve aquela avó que deu aquela carcada assim, que foi Deus usando ela? Uma vez eu fui visitar a avó da Keila do Carioca. Aí eu fui lá na casa dela, ela tem 90 anos. Quase 90 anos. E ela é aquelas senhorinhas que parece que tem um raio-x assim, sabe? Sabe aquelas mulheres de Deus assim que você fica com medo de chegar perto dela falar alguma coisa pra você? Aí eu cheguei assim pra ela. Aí eu sou muito educado, né, quando eu vou falar com essas pessoas. Aí eu cheguei, ô vó, tudo bem, vó, a paz. Que daí tem que dar a paz, pra essas pessoas tem que dar a paz. Se não der a paz, já tem o demônio, sai o demônio. Aí a paz, vó, tudo bem? Aí ela pegou no meu braço assim, tudo bem contigo? Aí eu falei, tudo bem, vó. Daí ela, tudo bem mesmo? Quase que eu perguntei, vó, tá sabendo de alguma coisa? Aí eu falei, não, vó, tá tudo bem. Quantas pessoas como essa tem na nossa vida, cara? Gente que Deus usa para falar conosco. Gente que Deus usa para se movimentar espiritualmente. Quantas palavras já foram ministradas através dessa plataforma para o seu coração? Quantas coisas você já viu, você já ouviu? Palavras, palavras e mais palavras. E infelizmente, nós estamos nos tornando poços cheios de palavras, sem nenhuma ação, sem nenhuma atitude, sem nenhuma coisa para dizer assim, cara, tá vendo isso aqui? Foi uma palavra que Deus me deu. Nós precisamos, e aqui eu volto com você para a experiência que eu estou tendo de andar com homens de Deus, como por exemplo o bispo Bartolomeu. Você senta com ele e aí você vê sinais e sinais e sinais de palavras de Deus que se cumpriram. Eu fui morar lá e foi uma palavra de Deus. Eu fui trabalhar lá e foi uma palavra de Deus. Tá vendo esse filho aqui? Foi uma palavra de Deus. Tá vendo essa empresa? Tá vendo? Amanhã ele vai lançar um livro. Esse livro foi uma palavra de Deus que ele recebeu. É a palavra materializada. Isso aqui é a palavra de Deus, que Deus me deu. E aí o Deus que deu a palavra é o Deus que deu o conteúdo, é o Deus que deu a editora, é o Deus que deu o cara para fazer a diagramação. Consegue entender? É uma palavra que muda tudo. Aí talvez você está pensando em casar, em constituir uma família, mas você não tem dinheiro, mas você não tem recurso, mas eu sou tão pobrinho. Aí Deus está dizendo, cara, eu já te dei uma palavra.
E uma palavra muda tudo. Agora, se eu e você não acatarmos e não recebermos de uma vez por todas essa palavra, a gente vai sempre ficar vivendo aquela vidinha meia boca de que como eu queria fazer, como eu queria receber, como eu queria viver. E Noé viveu. E nós estamos aqui porque um cara foi corajoso para construir uma arca num lugar que não tinha mar, que não tinha praia, que não tinha chuva, que não tinha nada, mas tinha uma palavra. E a pergunta que eu faço para você é: será que as nossas próximas gerações vão experimentar um cara que estava num tamo junto, num sábado à noite, e recebeu uma palavra? Será que as tuas gerações vão experimentar uma mulher de Deus que ouviu e acatou uma palavra? Talvez os nossos filhos, os nossos netos poderem falar assim: eu estou aqui porque o meu pai ouviu e cumpriu uma palavra de Deus. Eu estou aqui porque a minha mãe foi corajosa de ouvir e cumprir uma palavra de Deus. A palavra de Deus vem a nós, mas não para em nós, é para nós e para os nossos. Noé foi salvo, junto com seus filhos, suas noras, todos os animais. Ele solta uma pomba, ela voa e volta com um galho seco. Eles param em cima do Monte Ararat, saem de dentro da arca, a terra está devastada, mas eles estão vivos, porque por conta de uma palavra, um homem ouviu e acatou. Ele, todas as suas gerações, e nós estamos aqui porque alguém foi corajoso para seguir uma palavra de Deus.